Vai, já começamos a gravação. Então, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai dar um select em todos os países para a gente verificar quais são os países que nós temos aqui na base de dados. Então, vou dar um select. Quando eu uso o asterisco, o que que o asterisco significa mesmo, pessoal? Todos. Então, select todos os campos, tá? Não é todos os países, é todos os campos. Todos os campos de qual tabela? Quando eu uso from, eu falo da tabela. Então, da tabela país. Então, estou selecionando todos os campos da tabela país. Eu vou dar um executar aqui. Ah, não sei, vocês que sabem. Então, ó, nesse momento, ele trouxe para mim aqui, ó, a lista dos países. Mas agora a gente vai começar a usar o like. O like é aquele que nos permite fazer um filtro por nome ou por valor também, não é? Lembra disso? Tá? Então, eu quero só os países que tenham a letra B no nome. Como que eu faria para buscar só os países com a letra B no nome? Né? A gente coloca primeiro no select, né, só para a gente dividir o select certinho, a gente consegue colocar o seguinte, ó. Primeira parte do select aqui é o que a gente quer. No caso, eu não estou colocando restrição, estou trazendo todas as colunas da tabela país. A segunda parte do select é onde é que se encontram esses dados, em quais tabelas, no caso a tabela país. E a terceira parte é onde a gente impõe as restrições que a gente quer. Então, onde não selecione todas as colunas da tabela país, né, da tabela país, onde, tá? Onde país, ponto, nome do país, e aí é onde entra o like, né? Onde for parecido com. Se eu usar, então, o caractere coringa, né? Que aqui no caso nosso é o porcentagem antes, porcentagem depois, e usar o B, ele vai buscar todos os países que tenham a letra B no nome. Então eu estou olhando para o campo nome da tabela país e eu quero todos os países que tenham a letra B no nome. Então, na hora que eu executar, trouxe aqui, ó, Brasil e Bolívia, ok? Se eu fizer do seguinte, ó, colocar o A em lugar do B, ó, no lugar do B a gente colocar o A, tá meio pequeno aí, né? Ó, colocar o A no lugar do B, todos os países que tenham a letra A no nome. Então, olha, Brasil, Argentina, Bolívia e Estados Unidos, ok? Agora, se eu fazer o seguinte, ó, modificar isso aqui, e eu colocar isso daqui, qual país vai trazer? Argentina. Por quê? Começando, né, que tem a primeira letra A, tem a primeira letra A, e aí qualquer coisa depois. Então, aqui o porcentagem, como caractere coringa, ele representa qualquer coisa. Então, vai trazer a Argentina, tá? E se eu falasse que eu quero o país que termina com A? Como que eu quero um país que termine com A? Então, qualquer coisa antes e tenha que finalizar com A. Então, aqui, ó, Argentina e Bolívia, ok? Então, até aí de boa, né? Se a gente colocar na prova lá, então, traga todos os nomes dos minerais que comece com C. Vocês conseguiriam trazer? De boa, né? E que tenha C no nome. E agora eu quero. E se eu fizer o seguinte, ó, eu quero aqui no caractere coringa, todo mundo que comece com B tenha qualquer coisa nessa posição, tá? Qualquer coisa nessa posição, e depois um A depois, e aí terminando, a partir daí, qualquer coisa. Então, vai trazer agora. O que vai trazer, será? O Brasil vai trazer, né? Só. Só o Brasil. Por quê? O underline, ele representou ali, né? Isso, qualquer letra, né? O underline representou ali qualquer letra, no caso ali, qualquer letra. E aí, depois do A, qualquer coisa, não importa. Agora, se eu colocasse, por exemplo, dois espacinhos, daí já é, né? Vai falar, ó, a gente tem qualquer coisa nesses dois espacinhos, não vai trazer nada, né? Não tem ninguém que se encaixe agora nessa situação aí, não vai
trazer ninguém. Tá? Mas a gente pode fazer um teste aqui, ó. Deixa eu trazer todos aqui, só para a gente ver, trazer todos, tá? Só para a gente ver uma situação aqui, ó, que seja. Nós temos poucos dados aqui, deve ficar um pouco difícil. Deixa eu dar um select na tabela mineral. Vamos ver se a gente tem alguns outros dados lá. Select, o que eu quero? Nesse momento, eu vou querer agora do mineral. Eu vou querer apenas o nome. Então, ó, não estou mais usando o asterisco. Então, não estou falando que eu quero tudo, só quero o nome do mineral. Eu quero também do mineral, além do nome, eu quero o mineral ponto. Tem que colocar uma vírgula aqui, sempre separando por vírgula, tá? Mineral ponto. O que eu tenho além do nome? Mineral ponto. É que eu acho. Deixa eu ver, tem. Tem data e valor. Deixa eu dar uma olhada quais são as tabelas que eu. Minério, né? Tá, mineral. Mineral ponto nome, tá? Tava na tabela errada. E aqui mineral ponto preço. Então, eu quero o quê? O nome e o preço, ok? O nome e o preço da tabela. Qual tabela? Onde é que eu vou encontrar esses dados? Na tabela mineral. Eu vou encontrar esses dados na tabela mineral. E aqui no último está dando erro porque não precisa da vírgula, ok? E aí eu vou implementar aqui uma restrição onde, tá? Where, onde o meu mineral ponto nome do meu mineral seja parecido com, não é kill, não é like, tá? Like, seja parecido com. Vou trazer todos aqui só na primeira vez, só para a gente ver quais nós temos aqui. Nós temos poucos também, tá? Deixa eu ver alguma condição aqui. O preço maior. Ó, que comece com P. Vamos ver se a gente consegue fazer um que comece com P e termine com. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Então, ó, selecionar mineral. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo num like só. Então, que comece com P, tá? Tenha qualquer coisa e depois termine com A. Ó. Então, qualquer Não coisa. tem diferença. Colocar o quê? Maiúsculo, minúsculo. Não, não vai ter. Ele não está trabalhando com keep sensitive. Tem como habilitar, se eu não me engano, tá? Mas nesse momento ele não está case sensitive aqui. Beleza? Então, ó, o que a gente fez aqui, ó? A gente falou que a gente queria qualquer mineral que começasse com P e tivesse qualquer coisa e terminasse com A. Beleza? Qualquer mineral que atendesse esse critério. Então, o like tá de boa? Vocês precisam de mais exemplo de like aí? Tá de boa o like, pessoal? O like é textos parecido com, né? Tá, depois eu faço isso pra você. Ó, eu vou deixar aqui. Deixar aqui no. Depois eu mando para vocês, tá bom? Ó, então, ó, isso aqui o primeiro é o nosso like. Como que se usa o like aí? Vamos trabalhar com o max e o mínimo, ok? Olha lá. Ó, o max e o mínimo. Pessoal, como é que a gente trabalha com o máximo e o mínimo? Então vamos olhar agora para a tabela mineral. E aí a gente vai encontrar alguns dados que a gente consegue operar. Ó, mineral. Então eu estou buscando da tabela mineral o nome do mineral e o preço do mineral. Tá? Nome e preço da tabela mineral. Se eu executar, ele vai trazer aqui ó, o preço dos minerais para mim, ok? Beleza? O preço dos minerais. E se eu quiser fazer o seguinte, ó.
eu quero mostrar o mineral com o maior preço. Como que eu faria para mostrar o mineral com o maior preço? Eu usaria o max, tá? Maior preço. Então, vamos fazer o seguinte select, ó. Selecione, então, o nome e o preço do mineral onde, aí a gente vai colocar uma restrição, onde, ok? Onde o mineral, ponto, preço, seja o quê? E aí? Igual a max? Não. Caído indignado dele ali. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ó, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O que você falou? Onde o quê? Coloca lá. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Antes da gente fazer isso aqui, ó, fazer o seguinte, ó, max é o maior preço da tabela mineral. Vamos executar isso aqui? Trouxe o valor. Olha lá o que eu fiz aqui, ó. Selecione, tá? Ó, selecione o maior preço, tá? Em qual coluna que eu estou olhando? Estou olhando na coluna preço do mineral, tá? E eu estou pedindo para ele trazer para mim o quê? O maior preço. Então, o maior preço, beleza? Então, para onde que eu estou olhando aqui? Ó, estou pedindo para selecionar o maior preço, tá? Da tabela mineral. Então, ele vai trazer o que para mim? O maior. Se você colocar com isso daqui, não faz muito sentido, por exemplo, eu colocar aqui, além do. Colocar aqui mineral. Tá errado aqui, é mineral. Ponto nome. E aí, vamos dar uma olhada o que vai acontecer aqui. Trouxe o ouro para mim. Será que tá certo isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só vou dar uma olhada aqui. Ó, o maior preço é o ouro? Não, platina. Platina. Então aí a gente tem um probleminha. O Max, ele não vai, se fosse no SQL Server, daria até erro esse comando. Ele retornaria um erro. Porque o Max, ele não associa a linha, ele traz um valor absoluto. Ele traz um valor absoluto. Ele não vai associar a linha do mineral, o nome do mineral com o Max. Ele não vai trazer o mineral que tem o maior nome dessa forma aqui. Ele traz um valor absoluto. Então ele olha para uma tabela e ele traz um valor absoluto e ele praticamente ignora. Ele trouxe o primeiro, na verdade. Ele trouxe o ouro, que era o primeiro. Por isso que ele trouxe o ouro, da coluna nome. Então ele ignorou, por exemplo, a referência. Então ele não apontou para a platina, que era o que tinha o maior preço. Como que a gente faz, então, se eu quisesse trazer agora? E se eu falasse assim, ó, eu quero trazer, então a gente já sabe que não dá para trazer o nome do mineral e o preço usando o max dessa forma. Ele vai trazer apenas o absoluto, o valor absoluto, que é o mineral que tem o maior preço. E se eu falasse para vocês o seguinte, ó, eu quero que traga para mim o nome e o valor do mineral que tem o maior preço. Quem que é o dono desse maior preço? Como que a gente faz? O dono. Ó, a gente sabe que é a platina, mas olha lá. Olha o que eu vou fazer. Vou dar um Ctrl C nisso daqui. Ó, Ctrl C nisso daqui. Vou deixar comentado isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Observe. Lembrando que isso daqui deu esse valor, não deu esse resultado aqui? A resposta dele não foi esse valor? Se eu fizesse select, né, selecionar o que eu quero? Eu quero selecionar da tabela mineral,
eu quero selecionar o nome do mineral e eu quero selecionar também da tabela mineral o preço do mineral, tá? Quero selecionar esses dados aqui, aumentar um pouquinho aqui, da tabela mineral, e eu vou impor essa restrição aqui, ó, onde o mineral, ponto, preço do mineral for igual a esse valor. O que vai acontecer se eu fizer esse comando aqui, ó? Selecione o nome do mineral e o preço do mineral da tabela mineral, onde o preço do mineral for igual a 86.500. Vai fazer o quê? Vai trazer quem aqui? Como resultado, vai trazer quem isso aqui? Não, vai trazer a platina, gente. Ó, platina e o valor. Ó, olha o que eu fiz. Ó, o de cima está comentado, tá? O de cima está comentado, não funciona, ó. Então selecione o nome e o preço do mineral, ó, da tabela mineral, onde o preço for igual a esse daqui. Se a platina tem esse preço, vai trazer quem? Platina, porque ela tem esse preço, não é? Entenderam? Ó. Então, mas como que eu obtive esse preço? Eu não obtive esse preço rodando esse select aqui? Não foi rodando esse select que eu obtive esse preço? Foi ou não foi? E se eu fizesse assim agora, ó, em vez de eu usar um preço absoluto, tá? E se eu fizesse isso daqui, ó? O que esse select devolveu para a gente? Ele não devolveu esse valor? Ele é um valor absoluto, não é? Então, como eu sei que ele é um valor absoluto, eu posso fazer o seguinte: eu selecione mineral.nome, mineral.preço da tabela mineral, onde o preço do mineral for igual ao quê? Ao maior valor. Ok? Vamos lá de novo, ó. Selecione o nome e o preço da tabela mineral. Até aí de boa. O que eu quero? Aí a restrição, onde, tá? Onde o preço for igual ao quê? Ao maior valor. E eu só consigo fazer isso porque o max, ele retorna um valor absoluto. Ele olhou para uma única coluna, que é a coluna de preço, e buscou o maior valor e trouxe. Retornou o valor absoluto. Ele ignora o nome. O max, ele olhou para a tabela de preço, pegou o maior valor e retornou o maior valor. Então, o que esse select responde? Ou melhor, retorna. Ele retorna exatamente quando executado 86500. Ele responde isso aqui, tá? Então, ó, não dá erro. Deu erro de vocês aí? Não acredito, não creio. Ah, não. Abriu parênteses? Oi? Roda aí. Ó, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque ele não consegue. Se a gente tentasse fazer dessa forma aqui, pessoal, ó. Se a gente tentasse fazer dessa forma, ó, dessa forma aqui, colocar o max aqui, tá? Se você colocasse o max aqui, você não conseguiria, tá? Se você colocasse o max aqui, a hora que você executasse isso daqui, ó, deixa eu só dar um Ctrl X aqui, ó, dessa forma aqui, em vez de trazer a platina, que a gente sabe que ela é o mineral que tem o maior valor, ele vai trazer o ouro, ó, e não é o ouro. Então, cuidado com esse erro aí. Hã? Ó, não, esse erro de lógica. O ouro é o primeiro. O ouro é o primeiro. Ela trouxe o ouro não porque o ouro é o que tem o maior valor,
porque o ouro é o primeiro, tá? E como o Max, ele busca uma tabela, ó, o Max, ele olha na tabela preço e retorna o maior valor, então o Max, a resposta do Max é apenas uma linha. Então ele pega a primeira linha que ele tiver da tabela mineral e ele vai fazer isso aqui. Ó, se eu mudasse aqui, ó, um order by, por exemplo, ó, ordenar ele, order by, nome, desk, ou melhor, desk, vamos mudar a ordem, você já vai ver que ele não busca mais o ouro, não, buscou o ouro ainda, deixa eu ver, calma aí, deixa eu mudar para ASCII, eu acho que ele vai continuar buscando o ouro ainda, de todo jeito, ele ignorou o Max ali, tá, então nem adianta, não deu certo esse exemplo não, tá? Mas ele pegou o ouro porque o ouro era o primeiro elemento da tabela, tá? Então qual que é o correto? Isso aqui seria errado, tá? Então o correto seria esse comando aqui. Eu quero o nome e o preço do mineral que tiver o maior preço. Beleza? E provavelmente está faltando S parênteses aqui, o seu, ó. Virou. Você não está colocando minério, não está usando minério, não? Não está usando a tabela minério? Mineral.preço. Você fechou o parênteses no final? Achar um ponto que tá errado. É um espaço, tá? Vê se tá importada a tabela, certo? Você deu um espaço. Você deu um espaço a mais. Ó, o método, todo método, o Max é um método, ok? Max é um método. Max é um método. Ele é uma função que retorna, que varre uma coluna e retorna o maior. Então, o Max ele é um método, uma função, chame do que você quiser. Só que essa função, tipo assim, abre a função, o parênteses é grudado na função. Se você dá um espaço, ele já não entende mais que é um método. Hã? Tentar perto. Não sei se isso é uma analogia. Tá? Ó, e agora, se eu quisesse trazer o mínimo, mini, tá? Coloca aqui mini, tá? E aí ele já vai trazer o mineral com o que mesmo? O menor valor. Quem que é o mineral com menor valor? Será que eu acho que tá errado aqui, não é possível que seja o cobre, mas tudo bem, deixa eu ver aqui, ó. Oi? Não, não tem. Cadê o mineral? Cadê o mineral aqui? Esse aqui é o país. Mineral. Saco, cadê o filho da mãe aqui? Oh, meu Deus do céu, cadê os negócios aqui? Esse aqui é a cotação. Depois tem o minério, mineral. Cadê o mineral aqui, cara? Aqui. Chateado. Vixe. É o nome. Aqui, ó. É o cobre. É o cobre É o cobre. 13. É o cobre. Que bruxa.